Oi, pessoal. Seguinte, eu tô aqui para resolver um exercício extra aí, já que sobrou um tempinho aí nessas duas aulas. Então, enfim, eu tinha planejado aí para quatro partes, né? Mas como nessas quatro partes aí sobrou um tempinho, nem sempre tá de acordo com o que a gente planeja aí, né? Enfim. Então, eu tô gravando esse exercício extra aí, selecionei um extra, preparei um extrinha aí a mais para vocês, né? Vamos lá então, com aquela orientação, né? Olha o enunciado, né? Tenta fazer sozinho aí. Se você quiser, dá um Google aí primeiro, né? Questão da Enem, do Enem, né? 2018 aí. Questão bem bacana, tá? Eu selecionei esse exercício aí porque a gente não fez nenhum desse tipo aí nos exercícios de aula, beleza? Então, se você, né, não pensou nesse exercício antes, não tinha visto, pensa aí sozinho. Pausa o vídeo aí, faz a leitura com calma e na sequência continua aqui, beleza? Bom, vamos lá então, né? Deixa eu fazer a leitura aqui. Enem 2018, para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros, né? Para quem acha estranho esse valor 6 sobre π, pô, põe um valor 2, 3. Na verdade é para facilitar a sua vida, conforme veremos aí depois, tá? Então 6 sobre π, o raio da base. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. O valor da medida da altura do cilindro em centímetro é. Então, como assim? A gente pega essa superfície lateral aqui, a gente enrola em volta aqui do cilindro, lembrando que é um papel transparente, só tem essa diagonal aqui. Então, isso quer dizer que se a gente vai obter essa figura, esse retângulo transparente vai dar mais que uma volta em torno do cilindro. Não é? Porque se fosse dar uma volta certinho, essa linha aqui, ó, enfim, não ia ficar desse jeito, né? Essa pontinha vai terminar exatamente aqui, mas ia aparecer, digamos assim, aqui na frente só uma vez, né? Então isso quer dizer que esse retângulo aqui acaba dando mais de uma volta em torno do cilindro, ou seja, isso tudo aqui não é a planificação de uma superfície lateral. Vai dar mais que uma, beleza? Bom, essa é a sacada que você tinha que perceber aqui, né? Se você não tivesse essa percepção, se você pensasse só em uma volta, aí você não chega em nenhuma das alternativas, beleza? Na verdade, você chega na alternativa C, tá? Então tem até essa pegadinha entre aspas aí, tá? Então tem que tomar bastante cuidado aí, olhar com atenção a figura aí, tá? Bom, e uma outra consideração, né, para quem achou estranho esse lance de formato em hélice, como assim, né? Ou seja, na verdade é um formato do que a gente chama de helicoidal. Essa linha aqui, ó, é uma helicoidal. Funciona mais ou menos assim. Olha só, olha para mim aqui rapidinho, né? Se a gente tem a hélice de um motor de barco, a hélice de uma avião, né, de um avião, aqueles bimotores e tal. Primeiro, se a gente olha de frente para a hélice, né, ela está girando, a gente vai enxergar, né, marca um dos pontinhos da hélice, uma circunferência conforme a hélice está girando. Só que se essa hélice está se movimentando no espaço, então, levando em conta um pontinho, né, da ponta da hélice, e essa hélice está se movimentando no espaço, então aquele pontinho vai descrever o que a gente chama de helicoidal. Um outro exemplo bem comum, inclusive do Enem, tá? De linha desse tipo, linha tridimensional desse tipo, né? É aquele lance das escadas caracóis
desculpa, as escadas caracóis, se a gente pega o corrimão de uma escada caracol, ele tem um formato helicoidal também, né? Eu não lembro, acho que a gente chegou a resolver, né? Resolvemos sim, lembrei. A gente resolveu até um exercício disso aí, né? De uma escada caracol aí, se lembra? Né? Foi a primeira aula aí de visão espacial, né? Quando a gente começou a estudar a geometria do espaço. Beleza? Bom, então vamos lá. Continuando aqui, então a gente tem essa helicoidal. Ah, só uma outra coisa. Para quem não se lembra, assiste de novo aquele vídeo. Aproveita que você tem essa oportunidade. Falou, ô Yudi, puxa vida, aquilo eu não lembro direitinho. Vai lá, né, no Moodle aí do colégio e tal, e procura lá a gravação daquela aula. Vale a pena, tá? Vale a pena, porque aí você, puxa vida, lembrei e tal. É assim que você acaba fixando mais, né? Se ficar só jogado assim, aí, enfim, né? Perde o sentido, você vai esquecer de novo, tá? Bom, então vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. Então, primeiro, ó, saindo daqui essa linha, vamos imaginar uma formiguinha que está andando ao longo dessa linha, só que na superfície do cilindro. Então, a formiguinha está saindo daqui, vai lá atrás e a gente está olhando. Chegou até aqui, ó. Então, essa formiguinha já deu uma volta completa na superfície desse cilindro. Tá aí, né? Depois, continuando, essa formiguinha tá andando. Chegou aqui, ela já completou duas voltas na superfície desse cilindro. Continuando aqui, ó, ela anda, veio para cá, já deu 3 voltas, aí depois 4 voltas, 5 voltas. No total, ela percorreu 6 voltas em torno do cilindro. Isso quer dizer, portanto, que é como se a superfície lateral do cilindro fosse aberta 6 vezes para dar esse retângulo todo, né? Então, a primeira volta que terminou aqui, ó, tá vendo? Né? A primeira volta vem aqui, ó. Então, isso é uma volta é uma superfície lateral do cilindro, ou seja, aqui embaixo teríamos 2πr. Como são 6 voltas, teremos no total um comprimento aqui, ó, de 6 vezes 2πr. Tá vendo? Esse é o comprimento total dessa base desse retângulo. E a gente quer achar a altura, né? Olha a pergunta, é o valor da altura. Vamos chamar a altura de h. Notem que aparece aí, deixa até pintar para vocês aí, ó. Aparece aí um triângulo retângulo, tá vendo aí, ó? Olha aí, ó. Tô pintando aqui para vocês, né? Um triângulo retângulo. Opa! Exagerei aqui, né? Mas enfim, tem esse triângulo retângulo, saiu um pouquinho ali, ó. Tá aí, né? E aí, considerando esse triângulo retângulo, se a gente tem a medida de um dos ângulos internos, 30 graus, né? E a gente quer estabelecer a relação entre as medidas dos dois lados que a gente conhece, então, para relacionar medidas de lados com medidas de ângulos, trigonometria. Se lembra? Então, a gente aplica as relações trigonométricas. Aí, no caso, dá para a gente calcular a tangente de 30. Né? Então, né, logo aplicando ali... como é que eu sei que é a tangente? Em relação ao 30, o h é o cateto oposto, o 6 vezes 2πr é o cateto adjacente. Aí você lembra, né? Cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente é a tangente. Então, a gente pode escrever que a tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí tem que lembrar lá da tabelinha, né? Se lembra que a gente treinou lá 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, né? A raiz e tal. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Isso você tem que saber de cor, tá? Isso é o cateto oposto, que é o h, cateto oposto ao 30, né? Que é o h, sobre o cateto adjacente, que é 6 vezes o 2πr. Se você já quiser substituir o valor do r aí, beleza, tá? Enfim, né? Isso não vai mudar muito aí a resolução. No entanto, aquela recomendação que eu dei ao longo de toda a geometria do espaço.
faz literal, tá? Muitas vezes fazendo literal, substituindo só no final, você cancela algumas coisas antes. Não é o caso desse mais, né? É muito comum isso aí, né? Então, vou fazer literal, tá? Vou seguir a minha recomendação. Isolando H, ou seja, multiplicando ambos os membros por 6 vezes 2πr. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Esse 6 vezes 2πr que está aqui embaixo, eu multipliquei ambos os membros por ele, que equivale àquela regrinha de passar multiplicando, né? E troquei os membros de posição. Então, trocando os membros de posição, h é igual a 6 vezes 2πr vezes o raiz de 3 sobre 3. Né? Aí sim, ó, não dá para, quer dizer, dá para simplificar, mas vou substituir. Né? O r a gente substitui por 6 sobre π. Né? E aí dá para fazer algumas simplificações. Aí, ó. Notem que esse π aqui, ó, simplifica com esse, né? Porque está tudo multiplicando, eu posso fazer essa simplificação. Esse 3 aqui, ó, eu posso simplificar com esse 6, acaba dando 2. Então, o que sobra é 6 vezes 2, 12 vezes 2, 24 raiz de 3 centímetros. Tá aí. Então, a altura em centímetro é 24 raiz de 3, alternativa B. Bacana, né? Exercício legal aí, a gente fez o contrário. Por isso que eu falei para vocês, quando eu deduzi a fórmula da área lateral, se lembra, né? Eu falei, ó, você pode decorar, a área lateral do cilindro é 2πr vezes h, né? Só que não valia a pena, porque se você sabe a estratégia, sabe, né, como chegar na planificação, você chega nessa área facilmente e em alguns exercícios você tem que conhecer a estratégia da planificação. É o caso desse aí. Viu que bacana? Né? Então, bons estudos para vocês aí, né? Boa semana aí para vocês, pessoal. Abraço!